Jesus poderia ter nos salvado de um jeito muito mais fácil, muito mais simples. Sim, ele como Deus, bastaria uma prece sua, uma lágrima derramada, talvez furar o dedo mindinho e caísse uma gota de sangue no chão, nós já estaríamos salvos. Mas Jesus nos amou tanto, nos amou de tal forma, que ele deu a sua última gota de sangue e de água por nós na cruz. Nós falamos que Jesus é misericórdia, e está correto, mas Jesus também é justiça. Quando o homem pecou, lá no Adão e Eva pecaram, houve essa ruptura entre Deus e o homem. E por mais de 4.000 anos os homens tentaram religar de novo com Deus, mas não conseguiu, porque fazia sacrifícios de animais e tantas outras coisas, mas não conseguiu religar. Foi preciso o amor de um Deus por Deus para nos redimir do pecado. Por isso na cruz aconteceu o maior ato de violência, mas também o maior ato de misericórdia. O amor de Jesus por Deus Pai nos resgatou das mãos do demônio. Isso é a redenção. Hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz e o evangelho de hoje, que está em João 3, de 13 e seguinte, vai dizer assim, ó: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem. O Filho do homem. O que Jesus está falando aqui? Sabe, quando o povo saiu do Egito, o povo era cabeça dura, teimoso, como eu e talvez como você. Então, chegou um ponto lá que eles começaram a murmurar mesmo contra Deus. E Deus, então, para castigá-los, porque às vezes as pessoas acham que Deus não castiga, mas Deus castiga. Só que a diferença entre Deus e nós é que Deus castiga por amor. E as serpentes, então, começaram a aparecer serpentes sair do deserto e começaram a ferir muita gente, estava morrendo muita gente. Então Moisés, como intercessor, olha o poder da intercessão, questionou Deus. Falou: Deus, se era para matar o seu povo, podia ter deixado que o faraó matava lá no Egito. Por que trouxe aqui agora para matar? Então Deus ordena a Moisés, então faz uma serpente de bronze, serpente ardente, né? Uma figura de uma serpente, e ergue num estandarte, que o estandarte era parecido com a cruz. E todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Era a serpente que salva? Não. Quando os católicos oram diante de uma imagem, é a imagem que faz o milagre? É a imagem para quem o católico está rezando? Não. Trata-se de um ato de fé. Deus Pai aqui está pedindo para que o povo faça um ato de fé olhando para aquela serpente. Porque já era uma pré-figuração de que a serpente seria vencida na cruz. Seria vencido na cruz. Tem um livro de Santo Afonso Maria de Ligório que lhe conta um fato que eu nunca mais esqueci depois que eu li aquilo. Chama Glórias de Maria, esse livro. Se você não leu, eu recomendo. Aliás, todos os livros de Santo Afonso são maravilhosos. Nesse livro, ele conta que depois que Maria recebeu Jesus nos braços, tem aquela imagem da Pietà, se você não conhece, puxa no Google aí, a imagem da Pietà com Maria, com Jesus morto nos braços. Depois dessa cena, quando levaram o corpo de Jesus, ela foi até a cruz ainda ensanguentada, com aquele sangue ainda vivo que estava ali, aquele sangue de Jesus, e ela beijou aquele sangue. Ela abraçou aquela cruz com o sangue de Jesus, ainda ali. Antes de Jesus ser crucificado, se nós olharmos para o filme do Mel Gibson, nós vamos ver que Jesus beija a cruz antes de ser crucificado. Para nós parece loucura ir para a cruz. Sabe aquela cruz que Deus permite na tua vida? Eu não sei qual é a sua cruz. Se é alguém da sua família, se é o teu trabalho, se é a dificuldade financeira, eu não sei qual é aquela cruz. Mas essa cruz Deus permitiu na tua vida para que você, carregando essa cruz, você vença o inimigo. Sim. Porque a cruz nos torna humildes. Veja, Deus, o fenômeno da kenosis, o rebaixamento de Deus. São Boaventura vai dizer que já seria um absurdo se um homem se tornasse um verme, uma minhoca, por amor às minhocas. Mas mais absurdo ainda é Deus se transformar um homem por amor aos homens. Homem pecador, miserável. Um homem que ofende a Deus o tempo todo. Mas o ato de Jesus se entregar na cruz por nós
foi o que nos redimiu. Vamos entender o que é o ato da redenção. Quando nós pecamos, nós assinamos um contrato com o demônio, um contrato de pertença. Mas na cruz Jesus nos redimiu. O que é a redenção? A redenção, o missionário da Toca de Assis, uma vez, numa pregação, ele falou que quando chega aquelas pessoas lá para eles atenderem, até com um bicho na carne, eles põem um bife de carne de vaca fresco ali e põem em cima, e aquele cheiro, aquele gosto da carne fresca atrai os bichos, e eles saem daquela carne fétida, pútrida do homem e se prendem naquele bife. Então, quando tira fora o bife, tira todos os bichos. Foi assim que Jesus fez conosco. Foi isso que Jesus fez conosco na cruz. Seu ato de misericórdia. É por isso que Deus permite a cruz na nossa vida. Mas a pergunta que hoje eu faço para mim e para você é o que nós estamos fazendo com a nossa cruz? Nós estamos fugindo da cruz? O único que fugiu da cruz foi o demônio. O demônio foge da cruz. Nós temos que aprender a abraçar a cruz. Aprender com Nossa Senhora a abraçar a cruz, a beijar a cruz. Porque por ela nós seremos salvos. Pela graça de Deus, quando abraçarmos a nossa cruz, vivermos a nossa cruz, com Maria nós seremos salvos. Deus te abençoe.